Boa tarde, pessoal. Continuando, então, no capítulo 2, a gente vai tratar um pouquinho sobre a abordagem teórico-metodológica para análise de práticas discursivas. Então, de forma bem breve, essa prática, essa construção de sentido, ela é uma prática social e ela está pautada aí no uso da linguagem. Então, das nossas conversas, das nossas narrativas, das nossas argumentações e tornando-se aí um fenômeno sociolinguístico. Nesse sentido, mais uma vez reforçando, esse referencial ele está pautado aí no construcionismo social e ele vai ser definido a partir de três principais dimensões. Então são elas a linguagem, a história e a pessoa. Em relação à linguagem em uso, a gente vai tratar dela como uma prática social, com base numa abordagem teórico-metodológica. Nesse sentido, é importante a gente dizer que o uso institucionalizado da linguagem, ele pode ocorrer em um nível mais macro ou em um nível mais restrito. Nessa linguagem institucionalizada, existe uma tendência aí, tanto em relação ao tempo quanto ao contexto histórico, que possa mudar aí radicalmente esses discursos, aproximando-se aí de uma linguagem social. No sentido, o conceito, que é ali então os interlocutores presentes, ele vai moldar a forma e o estilo dessas enunciações. E isso será chamado de gêneros de fala. E esses gêneros de fala é o que busca coerência no contexto, no tempo e nos interlocutores. É importante a gente ressaltar que o discurso, por mais que ele aponte aí para uma estrutura, uma estrutura de reprodução social, ele não desconsidera a diversidade e a não regularidade presente aí no uso diário do discurso das pessoas. E nesse sentido a gente vai trazer aí alguns conceitos relacionados ao discurso que os autores julgam importantes aqui. O discurso, então, da linguagem social e do gênero de fala, então, são conceitos aí que focam no habitual gerado pelos processos de institucionalização. Nesse sentido, então, essas práticas discursivas elas vão passar aí por um momento de ressignificação, de rupturas e, portanto, aí de uma produção de sentido. Essas práticas discursivas, como linguagem e ação, elas basicamente vão tratar aí da maneira com qual as pessoas produzem o sentido aos seus discursos, né? Conforme elas se posicionam em suas relações sociais cotidianas. E essas práticas discursivas, elas têm elementos constitutivos, que são aí os seus enunciados, que são orientados por vozes, por formas, por gênero de fala. E esse conceito de enunciados e vozes, eles caminham junto aí na abordagem de Bakhtin. Aqui eles vão falar muito de Bakhtin. E ambos escrevem aí um processo de interação dialógica com que se processa uma conversação. É importante também se levar em conta que a linguagem ela é uma ação que pode produzir consequências no cotidiano das pessoas. Ou seja, quando o que os autores estão propondo aqui é que o sentido, então, ele decorre do uso que fazemos dos repertórios interpretativos de que dispomos. Esses repertórios interpretativos, então, são linhas gerais aí da construção das práticas discursivas. E ressalta-se ainda que são esses repertórios que servem aí de referência que foram histórica e culturalmente constituídas aí pelas pessoas. Essa produção de sentido, então, ela pode implicar aí numa linha histórica, de modo que possamos entender a construção social dos conceitos que utilizamos para dar sentido ao mundo. Em relação ao tempo e à história, para um dos pensadores, tudo começa e tudo acaba pelo tempo. De maneira, cada autor aí vai tentar então conceituar o tempo. Então, Braudel, ele vai conceituar ali o tempo como tempo longo e como tempo breve. Bakhtin já vai falar sobre o pequeno tempo e sobre o grande tempo. E compreender esse tempo, compreender aí essa aproximação desses conteúdos históricos, vão ajudar aí a trabalhar essas práticas discursivas. Nesse contexto discursivo, a gente vai tratar então de três tempos históricos importantes para esse momento. São eles
o tempo longo, o tempo vivido e o tempo curto. Breve por conta do tempo. O tempo longo, então, ele marca conteúdos culturais ao longo da história, ao longo das civilizações. O tempo vivido das linguagens sociais aprendidas através dos processos de socialização de Berger e Luckmann, primária e secundária, e o tempo curto, ele é marcado aí por processos dialógicos. Esse processo dialógico é aquele que nos permite compreender como acontece a dinâmica da produção de sentido. A terceira dimensão, que fala da pessoa como relação social, os autores vão adotar então o termo pessoa, e com esse conceito de pessoa, eles vão buscar enfatizar aí o foco na dialogia, né? Ou seja, na produção de sentido, em vez de privilegiar aí a individualidade ou a condição de cada sujeito. Os autores comentam que, ao levar em consideração as práticas discursivas, eles também se deparam aí com o processo das construções identitárias, quando se fala da pessoa, levando em consideração aí as suas narrativas que vão articular essas práticas discursivas. Ou seja, essas práticas discursivas elas vão implicar, de uma forma ou de outra, no repertório e nos posicionamentos identitários dessas pessoas, assim como nas suas narrativas. Por fim, é importante ressaltar aí o quanto a linguagem verbal tem peso nessa abordagem. E para fazer aí um resumo dessas três dimensões, que são a linguagem, a história e a pessoa, é importante a gente ressaltar aí que elas têm possibilitado desenvolver pesquisas de reflexão teórica e problematizado isso aí nos últimos anos e a quais os autores têm se empenhado aí para a compreensão dos fenômenos psicossociais e da própria dinâmica de produção de sentido.